Olá, Peise, professora Bruna Oliveira de História, e na nossa aula de agora, nosso bate-papo de agora, nós vamos falar sobre o ideário liberal e as pautas identitárias. Vamos trabalhar aqui palavras, termos históricos que são muito importantes, né? Primeiro, ideário, parece um palavrão, mas o que é ideário? Ideário é um ideal, o ideal que a pessoa, é uma ideologia, né, que a pessoa vai carregar dentro dela, enfim, dentro dela, vai carregar consigo, vai propagá-la sempre que possível. Então, o ideário está sempre ligado à ideia de ideologia, né, com a forma como a pessoa se identifica aí. Liberal. E liberal, quando a gente fala numa política, numa república liberal, nós estamos falando de uma corrente que prevê aí que o Estado tem sim que zelar pela segurança e pelo povo, tudo mais. No entanto, todos têm direito à sua propriedade privada e, por mais importante do que ter direito à sua propriedade privada, a propriedade privada não pode ser violada. Isso dentro da pauta do ideário liberal, certo? Ou seja, dentro dessa ideologia liberal, as pessoas elas podem e devem ser assistidas. No entanto, não vamos dar poder demais a quem não tem, né? Então, assim, a pessoa já tem ali o seu bem, se alguém chega e quebra, polícia neles, né? As pessoas já sabem aí como se defender, porque isso é propriedade privada. Privada, quando a gente fala de privado, a gente está falando de único, né? De uma única, pertencente a uma única pessoa, a um único grupo, e etc. e tal. Bom, o que essas pautas identitárias aqui, nós também estamos falando de identidade, tá? E o que é essa identidade dentro dos movimentos sociais? Bom, primeiramente, o que nós precisamos saber é que os movimentos sociais, eles começam a surgir ao longo do tempo na história, de acordo com a necessidade de cada período histórico, ok? Por exemplo, tivemos o movimento anarquista que surge lá no século XIX, final do século XVIII para o XIX, tem a corrente historiográfica, que é a corrente historiográfica defendida por Karl Marx, né? Nós temos aí também o socialismo. Então, e vocês vão poder pesquisar mais sobre esse termo e poder ter acesso mesmo em uma das nossas aulas, tá? Mas eu já vou também, aqui nessa aula, dar uma relembrada com vocês, explicar melhor para vocês a questão do capitalismo, a questão do comunismo, a questão do socialismo e por aí vai. Por quê? Por que eu vou falar de tudo isso? Porque, afinal de contas, todas essas pequenas palavras que eu disse para vocês, elas formam esses movimentos sociais. Bom, vamos ver aqui, ó, que o sistema capitalista e as micro-revoluções dentro dele, tá? Bom, primeiro é preciso lembrar que o sistema capitalista é o nosso sistema vigente, né? Em que tudo se move pelo capital, certo? Então, tudo tem o interesse ali financeiro, não estou falando de relações humanas, estou falando de interações entre o seu lugar de trabalho, como acontecem essas interações e tudo mais. Isso está ligado ao capitalismo. O capitalismo, infelizmente, ele é um sistema muito desigual, né? Porque a mobilidade social, ela pode até acontecer, mas ela vai demorar muito, né? Dependendo de quem for lutar por essa mobilidade social, especialmente se a pessoa que vai lutar por essa mobilidade social vem de um grupo de vulnerabilidade social, é muito difícil, porque o capitalismo, ele pensa sempre em fazer a roda da economia girar, né? Então, assim, o capitalismo ele cria suas próprias crises para poder continuar e se reinventar. Nossa, como assim cria suas próprias crises? Se nós formos observar ao longo da história, de 20 em 20 anos, mais ou menos, tá? Estou dando aqui uma estimativa, não é um número exato, nós temos aí a questão que o capitalismo ele entra em colapso, ele não se sustenta, né? E aí nós vamos ter um aumento da desigualdade, vamos ter a nossa moeda sendo desvalorizada no mercado e por aí vai, né? Ou seja, várias e várias desigualdades dentro do sistema capitalista.
Mas eu ouvi uma vez de uma professora da faculdade que tirou de um livro fantástico da Idade Média, que diz o seguinte, olha, a Idade Média durou 1000 anos e ela acabou. O capitalismo tem aproximadamente 400 anos. Talvez eu não veja o capitalismo, sei lá, ser reformado em uma outra coisa, uma forma mais justa de pensar nas coisas, mas talvez os filhos dos filhos, os nossos filhos, tenham acesso a essa mudança que estamos tentando promover, porque é impossível dizer que existe igualdade total dentro de um sistema capitalista. E justamente por essa desigualdade, nós vamos ter as buscas, né, no sistema capitalista para torná-lo tão inclusivo quanto possível para todos. E aí a gente vai falar de micro-revoluções. E o que são essas micro-revoluções? Micro-revoluções, primeiro que micro, pequena, né? Nós estamos falando aí de um momento em que as pessoas começam a lutar por direitos. Nessa representação aqui, eu achei perfeita essa arte, gostaria de chamar a atenção de vocês, porque se trata justamente do desenho de uma criança, como ela veria o mundo, né? Então, assim, como é que ela vê os movimentos sociais, a questão da inclusão, das pautas identitárias, a questão de tornar o capitalismo possível, as micro-revoluções. Então, aqui nós temos o branco, o preto representado, o indígena, a mulher, o homossexual também. E aí, o engraçado que eu quis deixar de provocação aqui justamente é, você não sabe aqui quem é o homossexual, certo? Você não faz ideia de quem seja. Então, e nem por isso você vai deixar de levar em consideração e não está escrito na cara de ninguém, olha, sou homossexual, não mereço respeito. Então, vejam só, o movimento LGBTQI+, que é muito importante, é uma pauta identitária, né? Ou seja, ele quer tornar a sociedade tão igual quanto possível para que um gay possa andar na rua sem ser agredido espontaneamente, assim, só porque alguém olhou e falou, ah, tem jeito de gay, vou lá e vou quebrar uma lâmpada fluorescente na cara dele e nada vai acontecer comigo, né? Mas continuamos tentando. As micro-revoluções, elas estão muito ligadas a uma coisinha que parece ser muito, muito, muito difícil, que é o materialismo histórico dialético. Quando nós falamos em materialismo histórico dialético, e eu vou resumir esse tema para vocês, nós estamos falando basicamente de olhar a sociedade por uma questão econômica, né, e pela questão da microhistória. Nós temos a macrohistória, que é o grande, o maior, e a microhistória, que é você pegar um grupo menor, né? Sabe quando se faz o censo do IBGE? E aí fala, ah, tantas pessoas são, mas nem todo mundo do Brasil foi como se diz, consultado pelo consultor do IBGE, muito pelo contrário. As pesquisas eleitorais, por exemplo, nem todas as pessoas são consultadas, mas há aí uma estimativa, certo? E aí a estimativa vira luta e por aí vai. E nós estamos falando dessa micro-revolução. O que o IBGE faz é tratar justamente dessa micro-história, perdão, né? O IBGE ou outros órgãos, enfim, competentes, eles pegam um grupo menor, avaliam ali a vulnerabilidade social, o que está acontecendo, se está certo, se está errado, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, e por aí vai. Bom, então, o movimento do LGBT é uma pauta identitária, um movimento indígena é uma pauta identitária, a defesa pela luta do indígena, da luta pela vida do indígena, né, é muito importante, vocês não podem jamais perder isso de vista. Nós temos também um movimento social que é voltado aí para a questão de olhar para os negros, né? A urgência de falarmos sobre negritude. E mais do que a urgência de falarmos sobre negritude, temos a urgência de falar sobre o lugar de fala. E vocês vão poder ver isso numa das nossas aulas, ok? Bom, eu disse para vocês que trabalharia rapidamente sobre o comunismo, o socialismo e o anarquismo. Lembrando que o comunismo é uma corrente historiográfica que prevê que as pessoas sejam assessoradas, enfim, mas apartidária
todos tenham acesso, o mesmo acesso aos meios de produção. Ou seja, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. O socialismo e no comunismo, nós também estamos falando de apartidarismo, ou seja, não haverá partidos. Dentro do socialismo, a proposta do socialismo é justamente ter uma administração pública, coletiva, em que as pessoas sejam assistidas e tudo mais, e tenham ali também igualdade, que todo mundo tenha aquilo que precisa para viver, certo? O anarquismo, por sua vez, propõe aí uma autogestão, né? Ele aí fala, olha, as pessoas não precisam de governo, as pessoas vão cuidar de si próprias e todo mundo cuidando, cada um do seu ali, segundo o anarquismo, vai poder aí promover mudanças significativas, uma vez que pelo menos o mínimo para a sua subsistência ele terá. Bom, nesse nosso bate-papo descontraído que tivemos aqui, é mais do que importante lembrar que tudo que eu falei sobre a questão do anarquismo, socialismo, comunismo, está ligado a pautas identitárias, certo? Ou seja, a forma como a pessoa olha para um determinado viés, um determinado olhar da história, se identifica com aquilo e começa a lutar por aquilo, né? Então, a luta LGBT é uma pauta identitária, a luta do negro contra o racismo é uma pauta identitária, o liberalismo, né, é uma pauta, é um ideário liberal, também é uma pauta identitária, porque algumas pessoas comungam dessa ideia. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, essa polarização. Será que você precisa ser, tem a direita, aí tem a direita conservadora, aí tem a direita progressista, aí tem a esquerda conservadora, a esquerda progressista e a esquerda radical. Percebem? E aí eu digo a vocês, é de fato necessário ser de esquerda ou ser de direita? É tomar uma posição. Nós precisamos tomar posições no mundo, mas não precisamos ter visões unilaterais sobre isso. Muitíssimo pelo contrário. O fato de você ser de direita não anula de maneira alguma a questão de você compreender o que significa ser de esquerda e por que é necessário que haja aí essa questão da esquerda, da direita, mas vivemos uma polarização muito perigosa, e a polarização e os radicalismos que levam aí a resultados desastrosos. E é isso que nós esperamos que não aconteça. E é por isso que nós estudamos história, para refletir, lembrando, a história é cíclica, a história está sempre em movimento. Então a gente sempre tem que buscar dentro da história um lugar para conseguirmos aí entender amplamente as coisas. Eu queria, para poder fechar, antes de sugerir que vocês tirem uma foto, já sugiro, na verdade, que vocês tirem uma foto desse quadro, para poderem estudar de onde estiverem e tudo mais. Há uma frase do Edmund Burke, muito, muito importante, historiador francês, que diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, certo? E uma outra coisa que eu também acho muito importante, também do Edmund Burke. O historiador tem a difícil missão de lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo essa reflexão com vocês. Tamo junto e até a próxima.